Lideranças importantes estão vindo aqui, mostrando, colocando aí projetos em discussão. Com certeza essa casa aqui tem acatado, tem recebido com bastante carinho. E nesse intuito eu quero convidar o Romarinho para que estude a tribuna. Convidar a vereadora Tuca para receber o Romarinho para a tribuna. O assunto referente ao projeto social Criança com Pé, Bola no Pé. Romarinho, você tem aí 15 minutos, podemos aí até esse prazo. Você fica bem à vontade nessa tribuna. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, a pessoa do vereador Clóvis, todos os vereadores, Josias. Cumprimento todos que nos faz presente no momento, na pessoa do pastor Anderson, do meu tio Leque, recebe de mim uma saudação nesse momento. Eu pedi a oportunidade para estar nessa bancada hoje, porque eu vi a importância desse momento que a gente está passando na nossa sociedade. Eu que lido bastante com a questão da sociedade, estou de frente direto com a questão social da cidade, porque a gente trabalha com as questões de igreja, sim, mas a gente acaba entrando em cada bairro, em cada lugar, e a gente briga bastante com a questão social. E a gente, no longo dos anos que a gente vem trabalhando, eu estou há 10 anos efetivamente trabalhando na área social, a gente tem percebido que as coisas não estão acontecendo da maneira que agrada aos olhos da gente, das nossas famílias, dos nossos filhos que vão vir daqui uns dias, que estão crescendo, que vão caminhar por um caminho que a gente não vai ser agradável. Nesse dia 18/4/2017, o projeto que a gente tinha no Jardim Aeroporto, o projeto Criança com Fé, Bola no Pé, era para completar 6 anos de idade. Só que ele só foi executado por 2 anos, 2 anos e meio, porque no comando da gestão passada, a gente foi bloqueado, a gente foi impedido de exercer esse projeto social, que a qual tinha 150 crianças no aeroporto, não tinha 2. E aí, de alguma maneira, a gente foi bloqueado de fazer esse projeto lá social. E por que eu vim aqui hoje? Já se passaram muitos anos desse projeto. Por que eu vim aqui hoje? Porque eu vi o resultado, eu tenho aqui um jornal de 2013, de agosto de 2013, um jornal a qual tem uma entrevista de um fundador desse projeto, que é o pastor Anderson, juntamente com a gente do projeto. A gente escreveu nesse jornal dizendo bem assim, que as crianças que fazem parte desse projeto vai ser as pessoas, vai ser os cidadãos de bem do futuro, mas também, se eles não forem cuidados, não forem tratados, eles vão ser as pessoas que vão roubar nossas casas daqui uns dias. Vão ser as pessoas que vão entrar dentro do nosso lar e vão nos assaltar. E eu vi isso acontecendo com crianças que estavam dentro desse projeto. Não é uma, não é duas, não é 3, dá para contar, não cabe na mão. A maioria das crianças que estavam dentro desse projeto, hoje, não são cidadãos de bens. Se você entrar na cadeia pública, eu te mostro uma lista de pessoas, a maioria está dentro da cadeia. A maioria está preso. Você entra lá, eu queria fazer até entrevista com um deles e trazer aqui, mostrar aqui, só que também a questão de cuidar da vida deles e expor a vida deles não dá. Mas tem inúmeros jovens presos lá, que estavam dentro desse projeto, que estavam caminhando, eu falei para eles que a gente agora está brigando para o projeto voltar, eles ficaram muito felizes. Se eu estivesse lá, eu acho que eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui dentro dessa prisão hoje. Hoje, esses dias morreu um menino chamado Queimado, ele estava dentro desse projeto. Ele foi morto a tiro lá no Poço Planalto. Esse jovem, ele ia no projeto com 10 anos, 11 anos de idade, e era um projeto que era social com futebol, a gente servia um lanche, tudo organizado.
Servia um lanche, banana, suco, melancia, era salgadinho, era tudo era servido ali para aquele jovem. E aquele jovem encostava nas nossas pernas e falava assim: não precisa colocar para jogar não, eu só quero comer. Você pode me dar uma banana? Você pode me dar um suco? Você pode me dar isso? Não, pode brincando. Não, deixa eu ficar aqui porque eu não sei se eu vou ter em casa, deixa eu comer. E a gente fazia isso lá, com o maior carinho do mundo. Hoje aqui na tribuna, a maioria das pessoas que estavam aqui servia lá. Estava dentro desse projeto envolvido. Ia lá, passava o dia todinho no sábado, era só um dia, vereador. Só um dia. E ainda assim, impediram a gente de continuar esse projeto. Existe um menino também que esse dia matou o Pernão, que é acusado da morte do Pernão. Esse menino era o mesmo. Ele queria estar dentro do projeto todo o tempo, andar para cá, ia para cá, onde a gente ia, ele queria estar. Acabou o projeto, o menino ficou sem. Não tinha pai, o pai todo desorganizado, família desestruturada. A grande maioria das famílias que a gente entrava era tudo desestruturado. Essas pessoas, elas queriam alguém para sustentar, para ajudar, para influenciar. E eles viam algo em nós, uma palavra de caminho, de algo futuro naquele bairro. Hoje o bairro cresceu, está parecendo a cidade de Deus. Agora a população daquele bairro do aeroporto cresceu em número, e muito. Eu fico imaginando aquele bairro hoje. Os senhores vereadores andam naquele bairro e sabem como que aquele bairro está hoje. Como o policiamento tem andado ali, porque está difícil. E sem contar a matéria ali, o campo do aeroporto, a situação que está. Quando a gente estava lá juntamente com o senhor Sartênio, aquele campo era verdinho, era bem cuidado. Não tinha mato, não tinha nada. O nosso projeto investiu R$5 mil com uma estrutura que a gente ficava no relento no sol. No relento no sol. Aí a gente investiu R$5 mil ali com estrutura para que a gente pudesse servir as crianças ali, com carinho, com amor que a gente fazia. E quando tiraram a gente de lá, pegaram toda aquela estrutura e sabe-se lá onde enfiaram aquilo lá. Desculpa a expressão da palavra. Até hoje nós não sabemos aonde está a estrutura daquele material que a gente comprou lá para o projeto. Até hoje eu não sei onde está, vereador. Eu não sei. Porque a gente podia pegar aquilo ali e montar em outro lugar que abrisse espaço para a gente, mas eu não sei até hoje aonde colocaram aquilo. Foram lá e destruíram tudo e eu não sei onde foi. E sem contar, vereador Josias, que foi investido uma Kombi nesse projeto. A gente compramos uma Kombi só para levar as crianças que não podiam chegar. Levava a criança, investiu uma Kombi e de uma hora para outra tiraram a gente de lá. E eu acredito muito que esse projeto que hoje se completaria 6 anos, hoje, teria grandes resultados aqui na sociedade de Jaciara. Hoje, eu não vejo um projeto, se tiver me apresenta, me desculpe, mas eu não vejo um projeto social que traga bastante jovens das comunidades que nós temos hoje aí. O futebol de Jaciara, que a gente tinha esse projeto, acabou. Vocês sabem disso. Não tem isso. Não tem isso. E a gente não queria. Aqui eu vou abrir um leque legal. A gente não queria formar atleta. A gente não queria fazer um centro de treinamento. A gente não queria fazer nada disso. A gente só queria dar algo para eles, que eles se tornassem cidadãos de bens. Que quando crescessem, ia trabalhar, ia vir essa casa de lei e todos iam respeitá-los. E por isso que eu trago aqui para vocês, vereadores. A gente está disposto a continuar esse projeto, mas nós precisamos de ajuda. A gente precisa ser blindado para continuar na sociedade e exercer um projeto que a gente não pedia R$1 para a prefeitura, não pedia R$1 para ninguém. Mas eu sei que pessoas ajudaram, sim. Pessoas vieram e semeavam. Mas a gente não pedia. Tinha pessoas que bancavam esse projeto. Tinha pessoas que compravam bola, compravam cone, compravam os alimentos, compravam as bananas, compravam laranjas, sucos, etc. Compravam tudo. Eu falo dessa maneira, vocês me perdoam o jeito que eu estou aqui, porque me deixa triste. Um projeto tão lindo,
que não tinha um gasto para a prefeitura, um custo nenhum para a prefeitura, esse projeto ele não está vigente no meio da sociedade. Eu fico muito triste, mas triste de verdade. Por isso que eu pedi hoje. Eu ando muito com o vereador Toninho. Eu falei, Toninho, eu tenho que falar, eu quero o apoio dos vereadores com a gente. Eu quero que esse projeto volte. O mínimo que ele pode acontecer é voltar. Ter um espaço naquele aeroporto, a qual cresceu a população daquele bairro. E a gente poder exercer esse projeto com alegria e com muito temor a Deus, respeitando toda a classe social que tem lá naquele bairro. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui para vocês.